Olá, boa tarde. Hoje é o primeiro Redação Regional inédito de 2014. E a gente começa bem o ano entrevistando Matheus José Maria e Vinícius Kepp, estudantes de jornalismo que apostaram num sonho. Eles viajaram para Brasileia, no Acre, em busca de uma aventura, para mostrar a realidade dos haitianos que migraram para o Brasil em busca de oportunidades. Quantos dias de viagem foram, meninos? Bom, no total foram 19 dias. Passados no abrigo foram 14. E como que é a cidade de Brasileia? A cidade de Brasileia é uma cidade pequena, né? Considerada uma cidade com poucos habitantes. Então, na área urbana, por exemplo, a gente tem lá tem 10 mil habitantes. E o restante fica na área rural, né? É uma cidade tranquila, nada muito diferente do interior que a gente conhece. E por que os haitianos estão migrando para lá? O que tem de novo e quantos em média são? Então, a surpresa que a gente teve quando a gente chegou lá, que na verdade não são só haitianos. Já passaram por lá 17 nacionalidades. Nossa. Mas no momento que a gente encontra mais lá são senegaleses, os próprios haitianos e dominicanos, isso. E em que condições vocês encontraram eles? Quais as dificuldades que eles estão passando? Então, assim, o abrigo ele é caótico mesmo. É um ambiente sujo, acho que não tem outro termo para dizer isso. Você vê a área de banheiro deles em cima de uma parte descoberta, onde tem terra mesmo. A área de banho, eles não abrem a porta para entrar, eles tiram a porta, entra e coloca de volta o pedaço de madeira. A área onde deveria haver os vasos sanitários são fossas. Porém, o que a gente também viu e foi meio chocante, não sei, talvez pra gente, é que eles também não ajudam nesse sentido de limpeza. A gente viu a situação assim, há grupos que limpam o seu canto, o seu pedaço, mas você vê outros grupos ali que não movem uma palha. Não sei se eles pensam que, de certa forma, ali alguém tem que fazer isso por eles. Eu não sei exatamente o que passa na cabeça deles. Mas, por exemplo, você vê que ali tem a área de banheiro, mas você vê casa de pessoas urinando em diversos cantos que não deveriam estar fazendo isso. Então, o abrigo tem um cheiro desagradável. Vale lembrar que, assim, o abrigo ele foi construído para abrigar 270 pessoas, no máximo. O problema é que, com a fronteira desprotegida, o número de pessoas que começaram a vir cresceu muito. Então, hoje, são muitas pessoas que chegam lá. Um abrigo, na verdade, é só para receber as pessoas por 10 dias. Seria uma área de passagem, que é o tempo que eles têm para fazer os documentos necessários para poder sair da cidade e trabalhar em qualquer outro local. Ele sai com a carteira de trabalho, com a carteira de identidade e o CPF. Desculpa, carteira de identidade não. Ele sai com o CPF e a carteira de trabalho. Pronto para trabalhar em qualquer outro lugar. Quando a gente saiu de lá, tinham 940 pessoas. 940 pessoas num abrigo para 270. Exatamente. Porque assim, quando a gente chegou, haviam por volta de 680, houveram algumas contratações de empresas, saíram de lá por volta de uns 200, talvez, nesse meio tempo, 14 dias, mas no último dia já tinha quase 1000 novamente. Todo dia são 30, 40 pessoas chegando. Sempre chega diariamente. Sim. Exatamente. E a comunidade local que mora lá, os acreanos, como que é essa convivência, essa relação deles? É bem... Acho que tem uma parte da cidade que gosta, que vive deles, de certa forma, vamos dizer dessa forma, né? Tem um comércio, às vezes, até dedicado a eles, como é o caso do Kepp acompanhou lá, de um rapaz que tem uma venda, que ele atende somente senegaleses. Ele construiu uma área para eles lavarem roupa, para eles ficarem, mas que adotou praticamente os senegaleses. Dentro da casa dele. Exatamente. Dentro da casa. Dentro da casa. E já tem uma outra parte da população que já é contrária, já acha que eles estão gastando dinheiro da cidade, que podia reverter para eles. Envolve preconceito também, você percebe que às vezes, por mais que seja velado, dá para perceber que tem um pouco de preconceito. Entendi. Sempre tem os dois lados, né? Nunca tem só o lado bom e só o lado ruim. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque agora chegou o momento das notícias do dia. A Oficina Cultural Pagu recebe a partir de amanhã inscrições para vários cursos, como crítica cinematográfica, oficinas de máscaras e mamulengos, que são aqueles bonecos gigantes, e até oficinas de clown. Além das aulas, você pode conferir uma exposição sobre o carnaval. Veja a agenda completa e saiba como se inscrever pelo santaportal.com.br. Na sexta-feira passada, a Prefeitura de Guarujá notificou a Sabesp a restabelecer o abastecimento de água na cidade.
O fim de semana foi de aperto na empresa. Fiscais do Procon foram verificar de perto os problemas. O Ellison comemora agora a água nas torneiras, mas durante dias não tinha nenhuma gota para trabalhar. A gente ficou do dia 27 até o dia 2, sem água. Qual foi a alternativa que vocês encontraram? A alternativa é a seguinte, a gente aguardava chegar por volta de 4 horas da madrugada, chegava chorando nas torneiras, fazíamos reservatório, até água de fora a gente usava. E muitas vezes água mineral para lavar os copos e os pratos. Ele é gerente de um quiosque que fica na Praia da Enseada, uma das maiores do Guarujá, e revela que a falta de abastecimento fez ele perder dinheiro. Teve que fechar banheiro, o cliente ficou sem ducha, e o turista acabou desistindo. O cliente meu chegava, Pio, não dá para ficar, que não tem água, e foi embora. Pessoas que iam ficar até dia 15, acabou antecipando a viagem. Tem noção de quantos clientes você deixou de atender pela falta de água? Pode ter certeza que em torno de 200, 300 famílias eu deixei de atender por falta de água, porque o pessoal chegava aqui e desistia e ia embora. Para pressionar a empresa responsável pelo abastecimento, a Advocacia Geral da União entrou com uma medida que força a volta do serviço. Para verificar o cumprimento da determinação, fiscais do Procon foram visitar moradores, comerciantes. A Sabesp foi notificada, né, na sexta-feira a apresentar medidas alternativas gratuitamente ou restabelecer o serviço de forma eficaz, né? E de fato a gente está constatando que o fornecimento de água já está sendo normalizado. E os fiscais do órgão continuam de olho caso as torneiras voltem a ficar secas. Nós estamos levantando o número de pessoas que foram prejudicadas, né? Vamos notificar a empresa e pedir a reformulação da fatura, né? Abatimento no preço da conta, e a empresa pode ser autuada, né? Pela má prestação de serviço. Meninos, eu queria que um de vocês contasse uma história que tenha emocionado o grupo. Bom, são muitas as histórias, né? A gente tem tanto um lado negativo quanto positivo. Mas uma das histórias assim que a gente ficou mais interessado em saber mais, logo quando a gente chegou, foi a história de um rapaz de 16 anos que, quando ele veio da República Dominicana, que é um país vizinho do Haiti, ele veio com amigos. E ele foi para o abrigo, tirou os documentos e tudo mais e foi viajar. Só que quando ele chegou no aeroporto, ele estava acompanhado de um adulto, que se dizia amigo dele, eu acho que não era parente. E quando ele tentou embarcar, a polícia chegou e prendeu o cara, porque ele estava tentando embarcar o menor. Eles não entendem muito como que funcionam as leis aqui no Brasil. E nesse caso é crime, né? Você tentar embarcar um menor de idade, no caso, sem documentação, sem autorização, sem nada. E aí o que aconteceu? O rapaz foi preso e ele teve que voltar para o abrigo para ver como ia ficar a situação dele. Só que o que acontece? Ele queria ir para a Guiana Francesa, que é onde a mãe dele está. Só que a Embaixada da França, aqui no Brasil, não quer emitir o visto dele. Ele, como de menor, ele não pode trabalhar e também não pode sair. Então ele está numa situação assim complicada lá em Brasileia. Porque, veja bem, ele é um jovem, né, como nós, querendo trabalhar, querendo estudar, querendo fazer mil coisas, e ele está preso numa cidade do interior. E vocês registraram a viagem, o que pretendem fazer com esse material? Então, agora a gente está na fase de trabalhar esse material. O Vinícius e a Jéssica, que não pode estar aqui hoje, já estão começando a fazer transcrição de entrevistas. Eu estou começando a separar as fotos, vamos começar a trabalhar elas. E aí é começar a espalhar esse material de todas as formas possíveis. Tentar transformar, de repente, em TCC, fazer livro, fazer exposição, usar. Tem um material bem vasto, é bem amplo. Então, agora é trabalhar em cima dele e tirar o máximo possível. Ficar guardado é o que não pode. Não, de forma alguma. Não pode. Não, a gente voltou com 45 entrevistas, né? 45. Gravadas. Então, a gente está em fase de transcrição, está na fase de pós-produção. Mas o que a gente pode prometer é que até final de fevereiro, uma matéria especial vai estar publicada no jornal aqui da cidade. Muito bom. E tem novos projetos por aí, novas motivações, novos caminhos? Ainda assim, querer a gente quer. Já começamos a tentar desenhar algum plano aí para o futuro, mas a gente fala às vezes talvez voltar ir para o Haiti, conhecer lá, ver a situação lá, de repente voltar para Brasileia. Inclusive, quando nós chegamos em Brasileia, desculpa, em Rio Branco, os deputados receberam a gente na Assembleia Legislativa, ouviram o projeto e até falaram para a gente retornar lá, quando tiver com o material pronto, de repente expor lá em Rio Branco, não sei.
Mas sim, planos a gente tem. Agora é só começar a desenhar um pouquinho com mais cuidado aí. O legal disso é que quando você experimenta ir para o campo e ver de perto um fato que está acontecendo no seu país, ou qualquer um outro, você como jornalista, pelo menos, eu acho que é uma certa motivação muito maior do que qualquer outra coisa. Agora, só uma coisa que eu queria avisar, de certa forma, que eu acho que é importante, assim, muita gente fala ainda pra gente brincando, o Acre é longe, não sei o que, ele existe, aquele tipo de coisa, e que o problema tá lá. Só que o pessoal não percebeu até agora que lá é a porta de entrada, eles não ficam na cidade. Todo mundo que chega lá, entra por lá, mas aí vão São Paulo, Santa Catarina, Paraná, vão para vários estados. Guarujá já tem comunidades de haitianos. Não que isso seja ruim, mas é um fluxo migratório muito intenso. E enquanto o pessoal ainda está ignorando o fato, tá lá, na verdade não está. Está aqui do lado. Já está aqui. Exatamente. Então acho que de repente é uma coisa para começar a se pensar. Nem falo em termos de autoridade, mas em termos de jornalismo mesmo, outras instâncias que têm algum poder de interferir de alguma forma positiva, inclusive, começar a se atentar para isso. Porque lá é somente a porta de entrada. O Brasil ele não tem uma política muito consolidada na questão de imigração, né? Porque olhando a população brasileira, o Brasil tem 1% da sua população só de imigrantes. Então, por causa desse motivo, por causa de Brasileia, por causa do Haiti, o Brasil, a partir desse ano, vai começar a trabalhar mais as questões de imigração aqui no Brasil. Que seja assim. Meninos, muito obrigada pela entrevista, por esse bate-papo, ter esclarecido as dúvidas que muita gente tinha sobre o Acre, sobre essa expedição que vocês fizeram. Quero agradecer também a Jéssica, que não pôde estar aqui, mas que fez toda essa produção, as fotos e tudo que a gente conseguiu. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigado, até mais. O Redação Regional fica por aqui. Amanhã estarei de volta às 1h15. Até lá. Tchau.